Graça e paz, irmãos e irmãs. Para a nossa reflexão, abra sua Bíblia lá em Levítico, no seu 6º capítulo. Levítico, capítulo 6. Mesmo sentado, mas com reverência à palavra de Deus, abramos os olhos do nosso coração para ouvirmos a palavra do Deus vivo. Levítico 6. Gênesis e Levítico é o terceiro livro da Bíblia antes do Apocalipse. Bem longe. Diz assim a palavra do Senhor Deus vivo em Levítico capítulo 6, a partir do verso 8, a lei do holocausto. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Ele levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ainda Deuteronômio, um pouquinho mais para frente aí, capítulo 30, mais alguns versos. Ainda dentro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 30. Vou ler a partir do verso 15. A vida ou a morte? Deuteronômio 30, a partir do verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvido e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te ordeno que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e da tua longevidade, para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ainda, capítulo 31, mais 2 versos, mais 3 versos, 6 a 8, 31 de Deuteronômio, verso 6 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse na presença de todo Israel: se forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém? Amém. Pai querido, quero te agradecer por essa hora especial, oportuna, que o Senhor nos reúne neste santuário, oração para todos os povos, para que junto pudéssemos aqui louvar o teu nome santo
e sermos agraciados pela Tua palavra bendita. Tu és o Deus vivo, o Deus forte, todo-poderoso, em que nós humildemente clamamos pela Tua graça, que o Teu amor nos toque, que Tua palavra nos alimente. O Senhor nos conhece, sabe das nossas necessidades, sabe quem somos, nos salva, nos abençoa, nos edifique para o louvor do Teu nome, ó Jesus querido, nosso pastor amado. Amém. A graça de Deus é maravilhosa, Ele é Deus perfeito, e Ele vai nos impulsionando, porque Ele é soberano e está tudo sob o seu controle, apesar de nós não percebermos isso. Hoje nós louvamos a Deus aqui com alguns cantos que falamos sobre o sangue de Jesus, o sacrifício vicário de Jesus Cristo. E o texto que nós vamos meditar aqui é de sacrifício, mas lá da antiga aliança, do Antigo Testamento, havia um procedimento específico, especial, para que esse sacrifício acontecesse. E o tema hoje da nossa palavra é: o fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. Igreja, ao longo da nossa caminhada como povo do Senhor, nós vamos aprendendo que a nossa dependência do Senhor é cada vez maior, pois isso denota que ao longo da nossa jornada vamos vendo que as forças das nossas mãos não podem tudo. Com a experiência vem a humildade, e com essa a sabedoria, em reconhecer que de fato precisamos muito do Senhor para tudo. Você já pensou nisso? Que nós precisamos do Senhor para tudo? Ou nós nos arrogamos que eu posso todas as coisas? E aí alguns usam até o texto bíblico lá de Paulo. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Depende do contexto, é só olharmos o contexto que Paulo fala isso, diante de suas muitas necessidades. Nós precisamos entender que nós precisamos do Senhor para tudo. Se não resistirmos muito, a sabedoria pode chegar mais cedo. A primeira coisa que podemos perceber em nossa caminhada é que muitas coisas mudam em nossa caminhada, em nossa vida. Nós mudamos. Se tivermos a humildade de admitir, teremos a possibilidade de ainda sermos ainda mais bem-aventurados, mais felizes do que já somos. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, versos 3 e 4, nos diz que as nossas próprias tribulações produzem perseverança. Essas, a perseverança, a experiência, a esperança. Daí a certeza de que Deus controla tudo e tem sempre o melhor para cada um de nós, em especial, a saber, aos que creem nele. Então a nossa caminhada é produzida por muitas coisas. E a palavra nos fala: fica firme, persevera. E a perseverança produz a experiência, e a experiência é a esperança. E nós precisamos disso. Como nós estamos hoje? Como é que você está hoje? Física e emocionalmente? Pastor, eu estou bem, eu tomei o meu remedinho direitinho. Tá bom, é isso mesmo, continue em tratamento. Mas eu vou mais além. Como é que você está hoje no todo? Diante de tudo que nós temos vivido, experimentado, assistido em nosso tempo, como é que nós estamos hoje? Como é que estão os nossos pensamentos? Como é que está a nossa saúde física, emocional e também espiritual? Não sei se você já viu, já contei essa ilustração aqui, você já teve a possibilidade de chegar num cais, num porto, o mais próximo nosso aqui, o Porto de Santos, e olhar ali os navios atracados, amarrados ali no cais. Se a gente olhar com mais cuidado, vão ver ali que junto à água
sempre há algumas crostas que fazem parte da caminhada dos anos de cada navio. Ali vão se juntando crostas dos moluscos no casco do navio, que com o passar do tempo precisam ser removidos. Essas crostas precisam ser removidas numa manutenção, porque se isso não acontecer, daqui a pouco ele vai corroendo todo o casco do navio. Limpar, manutenção. E assim às vezes somos nós. Às vezes estamos ali atracados, estamos caminhando, nós precisamos às vezes fazer uma limpeza mental para conseguirmos caminhar. Fazemos um tratamento, manutenção, para não chegarmos ao limite de ter que fazer um cateterismo. Entrar lá nas suas correntes sanguíneas, está quase parando o sangue, o coração já deu sinal que está quase parando. O cateterismo é uma intervenção cirúrgica. Quem vai fazer esse exame tem que assinar um monte de papel lá, a família também, porque pode ser que não volte. É questão de necessidade, de manutenção da vida, porque a nossa vida precisa continuar em frente. A nossa caminhada precisa continuar, a nossa jornada tem que seguir em frente. Não podemos parar. Se parado já juntam as crostas no navio, imagine parado, só parado. Mas para continuar a viagem precisamos sempre buscar esse manejo dessa manutenção. E eu pergunto para você que tem gente aqui experiente na caminhada com Cristo, tem gente um pouco mais jovem, mas já tem uma certa experiência. Como é que está hoje, nesse seu tempo de caminhada, como é que você está diante de Jesus? Como é que você tem caminhado com Jesus? Como é que está a sua vida? Ah, pastor, eu estou passando esse navio cheio de molusco grudado aos crostas lá, então precisa dar uma limpadinha. Para você continuar seguindo viagem, não atracar lá e ficar lá, você vai afundar. Como é que está a nossa caminhada com Cristo? Ah, pastor, eu faz tempo estou bem, estamos há muito tempo juntos, caminhando bastante tempo, eu sou um dos fundadores da igreja. Tá, então você se parece com ele já? Você já se parece com Cristo? Porque se você anda tanto tempo com ele, você tem que... É assim. Às vezes a gente olha para os casais, são bem parecidos. Porque é muito tempo junto, pega as manias, os gostos, um faz o gosto do outro às vezes, vira ali uma só carne, como diz o texto sagrado, que é o casamento. A gente fica parecido um com o outro. Então, se nós andamos há muito tempo com Cristo, nós temos que parecer com Ele. E se não for assim, algo está errado. Aí precisamos mesmo de fato fazer essa manutenção, que às vezes está atracado, não sai dali, está bem ali, mas como é que é? Como é que nós temos hoje nos relacionados com Cristo, caminhado com Ele? Porque no altar o fogo não apaga. O Senhor Ele não muda, nós mudamos. O Senhor é o mesmo ontem, e assim será hoje e será para sempre. O Senhor não muda, nós mudamos, e mudamos muito. E para isso nós precisamos estar sempre revendo. A questão da adoração do holocausto mudou muito. Antes de Cristo, eram feitos no altar do Senhor o sacrifício dos animais, e havia um procedimento, um ritual específico e especial, que o sacerdote, este que era chamado para essa finalidade especial, e ele tinha que usar até as roupas adequadas para entrar no Santo dos Santos e lá fazer a remissão dos pecados do povo de Deus. Com Cristo isso mudou. O sangue dele na cruz do Calvário é a remissão dos nossos pecados. E nós não precisamos fazer mais sacrifício a não ser crer nele. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. É só isso. Recebemos esse sangue que nos purifica. Não precisamos mais matar animal algum.
E eu vejo o cuidado de Deus nessa história, que hoje lá em Jerusalém, a única coisa que resta do templo é um muro chamado das Lamentações, onde os judeus, especialmente os judaizantes, vão lá, em viagem ou não, para fazer suas rezas e colocar entre as fendas dos tijolos, aquele muro que chamam de lamentação, os seus pedidos e necessidades. Porque se aquele templo estivesse funcionando, ou que rejeitam Jesus, teria que continuar fazendo sacrifício. E nossa sociedade hoje não aceitamos isso. Os animais precisam ser cuidados, tratados, preservados, não sacrificados. É uma época diferente. Soberania divina. Hoje nós temos uma guerra lá, mas ainda é uma história bíblica lá do Gênesis. Quer entender um pouco essa história? Começa a ler a partir do capítulo 16 de Gênesis. Aí você vai entender um pouquinho o porquê dessa guerra até hoje. Capítulo 16. Depois é uma lição para casa. Você entender um pouquinho. Não fica apenas torcendo para A ou para B. Aí você vai ficar assim torcendo pela paz entre todos. Paz entre os irmãos, judeus e palestinos. O fogo no altar. Em Israel, o fogo no altar, enquanto há o culto, tem que estar aceso. Porque enquanto estiver aceso, tem sacrifício, pecados sendo remidos. Enquanto isso acontece as cinzas. Lembrando que as cinzas são do trabalho, do sacrifício que já ocorreu. Para o cerimonial, então, havia também uma roupa especial do sacerdote. Isso também fazia parte da reverência do culto a Deus, própria de linho e roupa limpa, que vai receber o suor do trabalho. Então, nos mínimos detalhes, o livro de Levítico vai lá dar o preceito para o sacerdote, tem que seguir a risca. Depois do sacrifício de fogo, de morte, de sangue, a roupa fica suja, encardida, horrorosa. E ele tem que sair de lá e trocar de roupa, porque ele está suado e sujo de sangue e cinzas. Para estar diante do Senhor Deus vivo, nós temos que estar de acordo com a vontade dele, em reverência, não de qualquer jeito. Porque o Senhor ele está presente. E o culto tem que continuar, e para isso é necessário retirar a cinza e para novamente colocar um novo fogo. E o sacerdote troca a roupa de novo, e isso tem um significado de santidade na presença de Deus. Tudo tem um significado de adoração de amor a Deus, de cuidado com a adoração a Deus. Então a adoração a Deus não pode ser feita de qualquer jeito. E o culto não é apenas culto, é santificação no altar de Deus. O culto não é apenas culto, eu vou assistir o culto. Não, temos que participar, louvar a Deus, honrar a Deus com a nossa vida, coração e mente. É por isso que nós aqui temos no ritual litúrgico a confissão dos pecados, para que nós possamos entrar no Santo dos Santos, onde Ele nos fala, e fala que Ele fala ao nosso coração, e nós possamos ouvir, entender e ouvir e guardar no nosso coração e praticar. E que nós possamos ser limpos pela palavra, é a palavra de Deus que nos purifica. Não mais o sacrifício físico dos bichinhos, mas é a palavra de Deus que vem, choca comigo, na minha mente, no meu modo de vida, e me confronta e me faz uma nova pessoa, nova criatura. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí nós saímos do culto de adoração com as nossas roupas sujas, cheias de cinza e sangue, e para vivermos uma vida diferente com roupas limpas lá fora. E essas roupas têm que ser descartadas de forma correta. Então o sacerdote não pode fazer aquilo que ele quer. Ele tem que seguir à risca aquilo que o Senhor preceitua. Porque a adoração a Ele não é o sacerdócio. E nem ao povo. O povo não tem que ser adorado, servido. O povo tem que entender que a adoração é a Deus, para que nenhum orgulhoso se arrogue de ter mais direitos. Todos precisamos de ajuda.
sacrifício ao Senhor? Podemos perguntar. Primeira coisa que nós podemos entender que é um tributo a Deus. Um tributo ao Senhor, autor e possuidor da vida. Deus tem o direito da primazia, da primeira parte. Conforme fazia Abel lá em Gênesis 4. Ele produzia lá o seu fruto e colocava no altar do Senhor. E o Senhor aceitava o seu louvor, a sua adoração, o seu sacrifício. Já com o seu irmão Caim já não foi assim. O contrário de Abel, Deus aceitava o seu sacrifício porque era uma coisa feita de coração. Ele trazia a primeira parte para o altar do Senhor, agradecendo, sabendo que tudo é teu, Senhor, nada é meu. E ele fazia queima daqueles seus produtos para que honrasse a Deus. Caim já não tinha esse coração, já não entendia, já não fazia isso aqui. Quando fazia o sacrifício, a fumaça dele ia pular, não subia até o céu. E ele ficou, nós conhecemos a história, ficou enciumado, ficou com raiva e atentou contra a vida do seu próprio irmão. Fracassou na adoração, no comportamento reprovável, antiético. Sabe o que é ética? É um ramo da filosofia que trata daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é certo. E tem pessoas que não querem viver na ética. A ética dele é a principal, a ética da sociedade não interessa. Nós precisamos ser éticos conforme a nossa sociedade, respeitar as leis da nossa sociedade e, acima de tudo, as leis do Senhor. Mas hoje, graças a Deus, não precisamos fazer sacrifícios. Seria uma dificuldade. Jesus veio, o Cordeiro Pascal, e foi oferecido para remir os nossos pecados. Uma coisa que nós não podemos esquecer, que no altar do Senhor o fogo não pode se apagar. E ele continua de olho no nosso coração. E não tem que ser aparência, é de coração. O nosso sacrifício hoje é coração e mente. É uma vida no altar de Deus, buscando entender a sua vontade, em obediência à vontade dele, não a nossa obediência, a nossa vontade. Vivemos um tempo que as pessoas querem viver para si mesmas, e cada um entende as coisas como quer entender. E se Deus quer entender, muito bem, mas Ele tem preceituado na sua palavra os detalhes mínimos de como Ele quer essa nossa relação, para que haja o que? Direcionamento, para que haja em nós um coração puro também, limpo, para que Ele possa nos falar, possa nos orientar, através da sua palavra, encher o nosso coração com a sua presença, alegrando a nossa vida. E Ele tem esse cuidado, em cuidar do nosso coração, porque nós continuamos em viagem. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que está a nossa caminhada hoje? Temos que fazer a manutenção da nossa vida física, não só física, mas espiritual, cuidando da nossa espiritualidade, da nossa alma, da nossa comunhão com esse Deus que é onisciente. Sendo perseverante, perseverando, adquirindo experiências e aumentando a esperança. Comece a pensar que nós precisamos muito dessa ajuda. Às vezes estamos meio quebradinhos, física e emocionalmente. Mas saiba que o fogo do altar está aceso. O Senhor está pronto para nos auxiliar, para nos abençoar, para nos orientar, para nos dirigir e nos dar o conforto que nós precisamos. Porque Ele é o nosso Deus. E Ele sabe às vezes que nós estamos cansados, meio quebradinho física e emocionalmente. E Ele nunca nos rejeita. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
E eu sou manso, humilde de coração. E o fardo é leve. E o fardo é leve. Ele quer que nós ofereçamos a Ele um sacrifício, mas de coração puro. Ele se agrada disso. O fogo no altar dele não se apaga. Nosso Deus é o nosso Deus, em que nós podemos confiar e nele descansar. Amém. Vamos nos preparando para a ceia do Senhor.